O ritmo é de carnaval, mas tem agenda política em movimento. Embalado pelos votos que o levaram ao segundo turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024, sendo derrotado por uma diferença de pouco mais de 10 mil votos, o deputado federal André Fernandes também olha para 2026, mas com o PL longe de alianças no primeiro turno. Quem tem detalhes agora é o repórter Sátrio Salles. Embalado pelos votos que o levaram ao segundo turno na disputa pela prefeitura em 2024, sendo derrotado por uma diferença de pouco mais de 10 mil votos, o deputado federal André Fernandes dá sinais de construir um caminho próprio com o PL a caminho de 2026. Isso quer dizer, para André Fernandes, o Partido Liberal deve apresentar uma chapa própria ao governo do estado e ao Senado. Quanto à aliança com partidos oposicionistas, como União Brasil e o PDT, André dá a demonstração de que nesse cenário não tem pressa. Essa postura foi exposta pelo próprio André, ao não comparecer na primeira reunião entre representantes da oposição e comunicar que, por conta de uma agenda em Brasília, não poderia participar da reunião com dirigentes dos demais partidos de oposição. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. A ausência do deputado federal André Fernandes, jornalista Beto Almeida, nesses dois primeiros encontros articulados pelos líderes do PL, Carmelo Neto, do União Brasil, Capitão Wagner, e do PDT, Roberto Cláudio, dá uma sinalização de que André vai mesmo optar pelo caminho do isolamento no primeiro turno da eleição de 2026. Claro, é muito cedo para falar nesse cenário, mas André anda entusiasmado com os números de pesquisas eleitorais que dão um indicativo de fortalecimento de pré-candidatos do PL à presidência da República. São articulações que começam mais cedo, mas, claro, naquela história, quanto mais cedo, mais estruturados estarão os partidos e os grupos que querem concorrer ao governo do estado e ao Senado. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Então, bom dia, Luzenor. Bom dia aí os nossos ouvintes, falando dessa tentativa, vamos dizer assim, Luzenor, vamos colocar nesses termos, da oposição trabalhar uma perspectiva para 2026 em que lideranças até então antagônicas, mas no campo mais da direita e mais de centro, trabalham, ou pelo menos vinham trabalhando numa perspectiva de marcharem unida, principalmente na disputa para o ano que vem. Só que aí, no meio do caminho, tem um problema, que é André Fernandes. Foi bem dito aí. A tentativa de se fazer uma reunião com a bancada de oposição na Assembleia Legislativa fracassou. Os argumentos do André Fernandes eram que ele estava em Brasília. E a gente sabe que parece que isso exatamente não foi o problema. A questão toda é de forma muito clara. O deputado André Fernandes diz o seguinte: ele entende que o PL tem que ter candidato próprio ao governo do estado nas eleições do ano que vem, de 2026, e também com as 2 vagas ao Senado. Nessas circunstâncias, Luzenor, ele que hoje se coloca, e de fato como uma das principais lideranças no campo da direita e da oposição, então ele fica se colocando praticamente sozinho nessa disputa, porque quando ele não abre o espaço para negociação, o que esperar de outras lideranças que estão ali no campo da direita, como é o caso do Capitão Wagner, como o próprio Roberto Cláudio, que está mais ao centro, como unir essas tendências, como unir esses representantes, essas lideranças, diante de uma declaração dada pelo André Fernandes de que quer o partido na cabeça de chapa, nas 2 vagas para o Senado e para o governo. Então, ou seja, Beto, é um recado direto recado ao PDT. Agora, Beto, você não só o PDT, como a União Brasil, bastidores políticos, você que acompanha os bastidores políticos, na política tem um conceito de que tudo é possível. Os inimigos de ontem podem estar no mesmo palanque do presente ou do futuro, e no mesmo sentido inverso. Os amigos de ontem podem estar em palanques distintos. Mas você vislumbra uma possibilidade real de aliança do PDT, que hoje é governo Lula, que se aproximou do PT com a administração de Evandro Leitão na Prefeitura de Fortaleza, do governo Elmano de Freitas? Não tem uma
distinção aí, um conflito ideológico bem imenso, Beto Almeida? É possível essa aliança? Eu vou ser mais pragmático do que não. você, Luciano. Eu não vejo que o problema é tão ideológico, porque hoje as ideologias estão Estou muito... falando em relação ao PL PL e e PDT. PDT. Elas estão muito dispersas, assim, numa névoa que é difícil até você identificar quem é quem nessa prateleira ideológica de tantos partidos. A grande questão aqui, você tem razão quando pergunta o quanto é difícil, embora já ressaltando que em política nada é impossível, é o fato de que o PDT nacional hoje integra a base do governo Lula. Tem um ministro da Previdência Social, que é o Carlos Lupe. Ele tem, inclusive, aqui no Ceará, o presidente de honra e o presidente nacional de honra e o presidente do PDT estadual, que é o deputado federal André Figueiredo, já se colocou numa linha de apoio total ao governo do estado e inclusive ao prefeito aqui de Fortaleza, Evandro Leitão. Então o Roberto Cláudio, se quiser se posicionar numa condição de voz de oposição alinhada mais à direita, não vai ter espaço no PDT. Dificilmente. Eu olho por esse cenário, por esse ponto de vista. Você não consegue vislumbrar, por exemplo, como equilibrar essa situação em que, do ponto de vista nacional, o PDT tem um posicionamento muito claro, ele vai continuar na base de apoio ao presidente Lula, não tenha dúvida disso, porque tem seus interesses colocados, mas no ponto de vista local também está dividido. Então, assim, a não ser que o Roberto Cláudio vislumbre também mudança de sigla, encontre um outro caminho, mas esse cenário hoje colocado para o PDT é extremamente difícil e principalmente... Incômodo, concordo plenamente com você. Coloca os principais nomes hoje que estão, inclusive, com mandato na Câmara Municipal, que tem mandato na Assembleia Legislativa, os 4 que estão lá, por exemplo, numa situação extremamente incômoda. Jornalista Beto Almeida, você não sente do deputado federal André Fernandes que, com a votação obtida em 2024, o poder eleitoral o deixou mais à vontade para decidir os próprios caminhos sem pensar nessa aliança com o PDT ou União Brasil? Lembre-se que no segundo turno da disputa pela prefeitura, o André até fez resistência a aceitar determinados apoios, mas alguém chegou para ele, alguns chegaram para ele e disseram o seguinte: ô André, voto é matemática, não interessa de onde vem, o que importa é contar. E a contagem dos votos permitiu que o André quase ganhasse a eleição, uma diferença de 10 mil votos. Então, embalado pela votação expressiva em 2022, quando se elegeu o deputado federal, com a maior votação no Ceará, e mais recente, consolidando esse poderio eleitoral na capital, André não se sente, para alguns, de salto alto, Beto Almeida, para outros, contido, porque tem o poder de articulação, nesse caso, da força eleitoral. Eu vou usar aqui uma declaração do deputado federal Danilo Forte, que é do União Brasil, quando ele se referiu a esse posicionamento dado recente do deputado André Fernandes, de que defendia exatamente o PL marchando praticamente aí sozinho, com a cabeça de chapa para o governo do estado e para as 2 vagas de senador. Ele disse que era um posicionamento infantil do deputado federal André Fernandes, que em política não dava para se construir nada sozinho, que em política exigia exatamente você não fechar portas, manter o diálogo aberto. E eu acredito, Luciano, que nesse aspecto ele pode ser hoje a principal força de oposição, pode ter saído das urnas na disputa aqui pela capital muito fortalecido, mas esse posicionamento dele, de certo modo, coloca ele num pedestal onde ele não avalia o cenário que pode vir daí ou que pode se desmanchar no ar, porque em política também tem isso. O que é hoje, amanhã pode não ser. Concordo com essa leitura, viu, jornalista Beto Almeida, mas são fatos que estão sendo registrados nos bastidores políticos, as primeiras movimentações, para alguns de forma precoce, mas para outros não. Tudo ao seu tempo, mas as conversas precisam ser deflagradas porque são caminhos abertos para futuras alianças. E daqui a pouco vamos ter, dentro do Bate-Papo Político, uma entrevista com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Ceará, Antony Lima. Vamos falar sobre o movimento nas estradas, a fiscalização e a orientação para quem vai pegar as BRs. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.